boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12h07 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Também com a gente a doutora Isabel Porto, ela é procuradora de Justiça do Ceará, presidente da ANPASA, é a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde. Tudo bem, procuradora Isabel? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É um momento muito especial para nós e estamos aqui para fazer as discussões que vierem a ser tratadas nesse momento tão especial, tão particular. Muito obrigada pelo chamamento. O ranking de competitividade digital feito pelo Instituto Internacional para o Desenvolvimento de Gestão, em parceria com a Fundação Dom Cabral, mostra que o Brasil tem dificuldade para formar pessoas na qualidade e na velocidade necessária para enfrentar os desafios da economia digital que avança no mundo. O ranking divulgado na última terça-feira colocou o Brasil na posição número 51, entre 64 países. É a mesma posição do ano anterior, porém com piora em indicadores específicos, como na formação de pessoas para o mundo digital. E no tema da atração de cérebros para o mercado de trabalho, o Brasil está na posição 63, 63º lugar, à frente apenas da Venezuela. Procuradora Isabel, seu olhar sobre esse tema? Na verdade, nós temos que trabalhar efetivamente as questões de educação, em todos os níveis, desde da questão primária, a questão universitária, e trabalhar também os nossos colaboradores, os nossos membros. Nós temos um projeto de qualificação de membros do Ministério Público em todas as esferas, na esfera da saúde, do consumidor, de todas, da improbidade administrativa, para que o trabalho do Ministério Público seja cada vez mais qualificado e que nós tenhamos ações vitoriosas para que possamos construir uma sociedade cada vez melhor e que o usuário de todos os nossos sistemas, principalmente na área da saúde, que nós vimos que já era deficitário com relação antes da pandemia, e com a pandemia se mostrou cada vez mais deficitário, e saímos correndo nessa avalanche, não paramos de trabalhar, trabalhamos 24 horas por dia para fazer um acompanhamento de todas as demandas que a nós chegaram, que a nós éramos obrigados de estar fazendo o acompanhamento para que, efetivamente, essas políticas públicas chegassem à população brasileira. Então, é um problema grave e que nós temos que estar estabelecendo e cumprindo, colocando a educação nessa forma de trabalho, porque, se não tiver educação, nós jamais deixaremos de ter corrupção, nós jamais deixaremos de ter desvios. E uma coisa que nos abala profundamente é que, num problema de tamanha envergadura que nós tivemos dentro da pandemia, termos esse volume que nós tivemos de corrupção e de desvios de verbas nos mais longínquos municípios e estados que nós temos na Federação Brasileira. É lamentável, Após sofrer um acidente de bicicleta, ao ser importunada sexualmente por um homem enquanto pedalava no município de Palmas, no Paraná, Andressa Rosa Lustosa disse que o que aconteceu foi apenas um registro dentre tantos que acontecem diariamente contra as mulheres. Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro se aproximou dela, se aproximou da ciclista, e o carona passou a mão, ela passou a mão no corpo dela. E aí Andressa disse o seguinte sobre tudo isso: esse abuso é um crime que acontece todos os dias, a todo momento mulheres são atacadas e abusadas, é um problema que está enraizado na nossa sociedade, a mulher é tratada como objeto, mas a mulher precisa ser respeitada. Todo mundo acompanhou essas imagens, viu que a Andressa caiu da bike,
se arranhou ali, poderia ter sido atropelada, poderia ter tido um acidente muito grave ali por conta deste abuso dessas pessoas que passavam naquele carro ali naquele momento. Isabel, a Roberta tocou no ponto, impunidade. Se o olhar for diferente, aí as coisas começam a mudar, né? Isso. Nós que atuamos na área da saúde, nós temos a oportunidade de estar acompanhando todos os demandos, né, nessa área, né? Nós temos a oportunidade de estar vendo as questões de corrupção, e num momento como esse, no momento de pandemia, em que todos estavam unidos, houve efetivamente essa avalanche, né, de desmandos na área da saúde. Então, é uma coisa que nos entristece muito, e nós tivemos a oportunidade de estar fazendo um termo de cooperação técnica com o Instituto Ética Saúde, exatamente para estarmos recebendo do Instituto, como órgão de acompanhamento da corrupção, como órgão de acompanhamento de ética na saúde, né? E estarmos repassando, a partir de então, do conhecimento que nos chegue, né, do Ética Saúde, para estarmos encaminhando aos colegas membros do Ministério Público, com atuação na improbidade administrativa, para que cumpram o seu papel na questão de estar fazendo essa fiscalização, fazendo o acompanhamento e, efetivamente, propondo as ações de improbidade administrativa. Eu tive a oportunidade de ser membro do Conselho Superior do Ministério Público aqui, antes de ser ouvidora geral, em dois anos. E o que nós vínhamos era a questão de improbidade administrativa, em que o processo demorava tanto, em que chegava o momento de que nada mais poderíamos fazer em relação àquele membro que estava, aquele gestor que estava sendo, né, processado, e chegar o momento de ter a questão da impunidade, de não ver mais aquele gestor respondendo ao processo à altura como nós gostaríamos de ver. E agora o que está sendo apresentado ao Senado com esse projeto de lei, efetivamente, não é a questão daquilo que o Brasil necessita. O Brasil necessita de leis que permitam que a responsabilidade recaia e que o gestor, seja ele qual for, venha a ser punido exemplarmente para que fatos não ocorram, né, sempre, porque Sim, porque sempre nós estamos sendo tratados como o país da impunidade. E isso não é uma coisa que nós merecemos, nós brasileiros não merecemos essa pecha, né? Então, procuradora, só uma correção de rumo. A gente ainda não entrou no assunto das mudanças da lei da improbidade administrativa em relação ao caso da ciclista, da Andressa Rosa Lustosa, que teve aquele acidente por conta dessa importunação sexual, desse abuso praticado ali pelos condutores ali daquele carro em Palmas, lá no Paraná. Essa efetivamente a questão, não é só esse caso explícito, né? Está aparecendo agora a questão da novidade do que vem vindo a público, mas a questão da importunação da mulher, ela sempre vem acompanhando, né? Ela sempre vem aparecendo, quer seja numa questão que até muitos consideram, eu vi o que aconteceu, e alguns homens que não sejam da área jurídica, da área, né, do nosso Ministério Público, consideram, mas o que foi que houve? Né? Ela deve estar sendo bem recebida, porque, afinal de contas, ela está sendo tratada como gostosa, quer dizer, isso não é o que nós queremos. Nós queremos o respeito, nós queremos a educação. E esse processo educacional, eu não sei quanto tempo vai levar,
porque o que nós discutimos, a questão do mito sobre a mulher, a questão do mito sobre a mulher é uma questão que vem de anos e anos e nós não conseguimos, né, deliberar sobre o que acontece em relação ao homem, né, que exerce essa coisa exacerbada de falta de respeito em relação à mulher, seja em que contexto for. Aqui no estado do Ceará, eu não sei, não acompanho todos os estados, mas a cada dia que a gente abre, né, todos os noticiários, aparecem as questões do feminicídio. Hoje mesmo, né, nós tivemos em determinadas cidades, tem um agravante, né, que não cabe apresentar tanto volume de feminicídio como Sim. os municípios do Crato, como você já viu, acho que já foi Sim. apresentado a questão de mulheres que estavam encarceradas numa pseudoclínica, né, e estavam sendo abusadas sexualmente, né, pelos orientadores e comandantes, né, da respectiva clínica. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo, encaminhamos para os colegas que atuam na área da administração, foi criado no contexto do Conselho Superior do Ministério Público a ouvidoria de mulheres. Essa ouvidoria está sendo replicada em todas as ouvidorias dos Ministérios Públicos de cada estado, trabalhando essa vertente. Pessoal, perguntas aqui da nossa audiência. Procuradora Isabel, a Berenice Oliveira está acompanhando a gente no Instagram e pergunta o seguinte: como é que anda a situação aí do Ministério Público do Ceará em relação à vacinação contra a Covid? Há muitas denúncias de demora e desvios e fura-filas, etc. Pergunta da Berenice Oliveira. Bom, aqui nós temos, né, através do Centro de Apoio da Saúde, promotorias especializadas em todo o estado, tanto aqui na capital como no interior do estado, e nós estamos fazendo um acompanhamento, nós temos discutido com a gestão, tanto a gestão pública, tanto a gestão a nível de municípios, como a gestão a nível de estado. E nós estamos fazendo esse acompanhamento com relação à vacinação. Fizemos no primeiro momento foi muito mais difícil, as coisas agora estão melhorando com a vacinação do segundo momento, com a questão do reforço que está vindo com as pessoas, os idosos a partir dos 70 anos, e aí aqueles que não conseguiram, né? Hoje eu estava vendo no Jornal da Manhã que muitas pessoas faltaram a segunda dose na vacina aqui no nosso estado. Então, aqueles que não conseguiram ainda se vacinar, receber a sua segunda dose, que procurem, né, fazer esse recebimento, fazer a sua vacinação, e nós estamos em contato com a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, no sentido de que está falando, né, de estar apresentando a vacinação daqueles que vão receber o reforço. Então, quer dizer, todo dia sai a listragem, né? Aí o meu colega que atua no centro de apoio coloca nos grupos toda a listagem daquelas pessoas que vão ser vacinadas, né? Que estão sendo anunciadas para receber suas vacinas. Procuradora Isabel Porto, bem rapidinho, poucos segundos. A Alemanha elege as primeiras deputadas trans, negra e também com deficiência. Realmente isso é uma grandiosidade que nós temos em relação à afirmação da mulher, né? Nós temos a questão de não só estar tratando, né, da questão da mulher no contexto de trabalharmos, de estarmos colocando obstáculos à questão da discriminação. Então, eu acho fantástico, eu tive a oportunidade de morar no exterior, então, há muito tempo, eu estudei na Inglaterra, então, há muito tempo que na minha faculdade a gente via todo esse entrosamento das questões homens, mulheres, e não tinha esses
percalços, Ok. não tinha toda esse estigma que hoje tem, e isso para nós é uma bandeira de vantagens e bandeira de assertividade dos direitos de afirmação de todas Ok. as pessoas de gênero. Eu acho que é 15. fundamental. Muito bem, pessoal, vamos encerrar aqui então essa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Fala, Débora Mendonça. Tchau, gente. Obrigado. Até amanhã.